Oi, gente, eu sou a Amanda Said. Eu sou a Beatriz Schmidt e esse é o canal Descomplicólogas. Hoje a gente vai falar das novas configurações de conjugalidade que a gente tem na atualidade. A gente sabe que esse é um assunto que tem interface aí com outras áreas do saber e a gente vai ouvir hoje ao longo do episódio um pouquinho sobre isso. Então, para facilitar, a gente vai separar em 4 blocos. O primeiro, a gente vai fazer uma contextualização mais histórica, né, da família e da conjugalidade. No segundo, a gente vai falar das novas configurações que existem. No terceiro, a gente vai falar desse contexto de pandemia, também pensando aspectos importantes para a gente pensar numa conjugalidade saudável. E, por fim, a gente vai dar as dicas e sugestões de livros, filmes e séries para vocês. Bom, então como é que era antigamente, né? Até o final do século XIX, as famílias, na verdade, tinham uma união a partir de bens, a partir de contratos, a partir de acordos, muitas vezes, inclusive, comerciais. Servia mais para unir as riquezas, manter as propriedades que já tinham, né? E aí, a partir desse século XIX, começa a mudar um pouco e aí vai em busca daquele amor romântico. E aí vem aquela famosa frase, né? Da busca da felicidade, de até que a morte nos separe. Ao invés de estar com o outro por forma de um arranjo, eu escolho estar com alguém que eu amo. Pois é. E aí, nessa sociedade contemporânea, né? Estou falando aí da metade do século XX até os dias atuais, a gente vê, inclusive, que tem uma primazia do bem-estar individual, muitas vezes até em detrimento do bem-estar coletivo. Né? Então, o que acaba acontecendo? Essa busca da satisfação individual, muitas vezes acaba entrando em conflito com aquele mito que a gente, né, que a gente tinha da complementariedade, da cara metade, da alma gêmea, da metade da laranja, seja lá aí como vocês querem chamar. Sim, agora a frase é que seja eterna enquanto dure. Mas muitas vezes é difícil que as pessoas consigam ver como sendo possível alcançar uma satisfação individual e também uma satisfação conjugal. É como se agora, né, isso fosse inalcançável. E aí muitas vezes a gente realmente foca nessa satisfação individual numa sociedade contemporânea que valoriza isso. Hoje a gente tem até uma tendência maior de equilíbrio entre a individualidade e a solidariedade. Tem até um autor que chama John Gottman, que ele diz que casamento é o espaço de amor e de divisão de responsabilidades domésticas e financeiras sem a perda da individualidade. E a gente sabe que tem muitos ganhos a gente poder começar a pensar na gente, né? Em comparação com uma sociedade que não colocava isso nem como opção. Mas a gente acha importante também pensar nesse ideal de autonomia, de independência, de busca desse prazer próprio, de bem-estar, de qualidade de vida e de como que tudo isso pode influenciar a busca e a manutenção de um relacionamento a dois. Então, falando desse processo inicial, né, da escolha da conjugalidade, hoje existe uma possibilidade de unir os aspectos tradicionais e o que a gente tem da contemporaneidade, né, de novas possibilidades. Sim, hoje a gente sabe que esses ideais de vínculo afetivo, eles têm muito mais a ver com a autonomia e satisfação de cada um do que com laços de dependência entre essas pessoas que optam por estar a dois. Tem sempre uma coisa que a gente fala na terapia, né, Amanda, que a soma de um casal tem que ser igual a 3. Muita gente fala assim, a gente até pergunta, né, quanto que é 1 mais 1 do casal? Aí tem gente que fala 1, né, muito até pela questão religiosa, muitas vezes, mas o que a gente diz é que é importante que essa soma seja 3, porque tem a dimensão de 2 eus, né, que vão juntos construindo essa identidade compartilhada, que seria o nós. Né? Então, isso é muito importante ter as individualidades e o nós nesse relacionamento conjugal. Exatamente. E a gente sabe que para criar esse vínculo conjugal, a gente precisa considerar outros aspectos, né? De um relacionamento que tem, inclusive, motivações individuais, como a escolha de um parceiro, mas que isso também vai ser gerenciado de acordo com cada contexto. Ou seja, existem casais que podem criar um espaço de afeto, de lealdade, de intimidade e que consiga também satisfazer as suas próprias necessidades individuais. Então, acaba que os motivos são muito diversos, né, para isso. A busca por uma satisfação mais igualitária, né, entre os parceiros. Lembrando que a gente está sempre falando aqui no masculino, considerando um casal heterossexual, embora a gente sabe que essas orientações sexuais claramente possam estar abarcadas aqui, tá? Então, a gente fala casal de um sentido bem amplo. Então, essas outras possibilidades, inclusive, devem até ganhar um episódio em breve, tá? Sobre essas outras possibilidades. Isso.
E, na verdade, quando a gente pensa nessa satisfação, né, de conjugalidade, a gente também tem que pensar que há muitas vezes uma crença de que o outro vai me satisfazer, né? Ou que essa relação vai me satisfazer porque ela vai significar um exercício satisfatório da minha sexualidade, ou a possibilidade de me tornar mãe, ou de me tornar pai, de conseguir um status social, né? Mas que isso tudo vai depender, sim, de várias variáveis. Então, por exemplo, a própria influência que a família de origem traz continua acontecendo. Então, embora não seja mais eles, né, os pais, os responsáveis por arranjar ali com quem que você vai ficar, com qual vai ser o seu parceiro, mas eles ainda te ensinam muitas coisas, né? Então, você aprende diversas coisas a partir da experiência da família de origem que vai influenciar na sua escolha e satisfação conjugal. Exatamente isso que a Amanda está falando, né? Ele já não tem mais aquela influência direta, mas todos esses aspectos, não só da nossa família de origem, mas até, né, os nossos antepassados, né? Toda a transgeracionalidade, esses padrões de relacionamento, de comportamento, tudo isso também influencia na nossa escolha. Fora que, na verdade, até o ciclo de vida que essas pessoas estão também pode influenciar, né? Se é um casal jovem, se é um casal que está na segunda relação, tudo isso pode interferir nas formas e nas motivações que eu tenho para ter essa relação. Isso tem a ver com isso, essa questão do contexto e do tempo. É isso que a Amanda está falando, por exemplo, assim, a gente sabe que um adolescente, a escolha dele para um parceiro é totalmente diferente para uma pessoa que está lá nos 30 anos, porque os objetivos são diferentes, né? Então, isso muda muito. Uhum. Isso tem a ver, inclusive, com o que a gente já disse em episódios anteriores, que é o que a gente chama de processo de individuação, né? Ou seja, o quanto que essas pessoas elas estão desconectadas de uma forma satisfatória das suas próprias famílias vai interferir na forma como ela tem a motivação para a relação, não só a idade, como você estava mencionando antes. E pode ser até muitas vezes frequente que há uma necessidade aí social de que a conjugalidade aconteça, muitas vezes até como uma espécie de degrau para um passo seguinte, que seria a formação, por exemplo, da parentalidade, né? Ou seja, para eu me tornar mãe ou para me tornar pai, eu preciso antes ter uma relação conjugal estável, um relacionamento estável. Apesar de que a gente vê isso mudando bastante, né, Amanda? Hoje a gente tem aí as famílias que são ditas monoparentais, né? Então, que é só constituída por um dos genitores, né? Mas isso também acho que é uma coisa que a gente vai falar em um outro episódio. Bom, então nesse segundo bloco, para a gente começar, a gente vai contar com o auxílio aí da advogada de família, Rafaela Malta, para compartilhar com a gente um pouco de como é que são as diferenças legais desses vários tipos de conjugalidade. É importante ter em mente que a história do direito é marcada por reconhecimentos e desconsiderações de realidades da vida social em que o Estado ou a nação escolhe ou não dar proteção jurídica. E isso está conectado com as nossas moralidades enquanto sociedade, principalmente no direito das famílias. O casamento é a livre união entre duas pessoas para uma comunhão de vida e constitui uma família. Ele é uma herança colonial e religiosa. De 1500 até 32 anos atrás, quando a Constituição de 88 foi promulgada, ele era o único modo de um casal constituir família para o direito. O casamento é considerado tanto uma instituição social quanto um contrato feito entre duas pessoas que traz obrigações mútuas, tal qual o dever de lealdade, solidariedade e sustento. Ele é marcado pela solenidade. Há todo um procedimento, né? Rituais administrativos visam verificar se não há nenhum impedimento e dar o máximo de publicidade, como ter testemunhas, deixar a porta durante a cerimônia aberta para que qualquer um possa manifestar algum óbice. E é justamente essa publicidade que gera a oponibilidade do casamento a todos, ou seja, ele vale frente a toda a sociedade, frente aos outros e até frente ao Estado na hora de regular direitos e deveres que têm alguma relação com o casal. Enquanto o casamento é um conceito de família que tem 520 anos no Brasil, a união estável só ganhou status de família a partir da Constituição de 88. Antes falava-se em concubinato, em estar amaziado, sociedade de fato, havia um certo desmerecimento jurídico. E é importante entender que a união estável é uma situação fática informal e o seu reconhecimento jurídico como família é capaz de gerar efeitos patrimoniais. Hoje, para haver o reconhecimento, é preciso 4 requisitos: estabilidade, ser duradouro em um relacionamento sério, continuidade, publicidade, não pode ter nenhum traço de clandestinidade,
e o ânimo de constituir família, né, comumente pautada aí no afeto. Não existe um prazo mínimo para ser união estável. E a moralidade, ela aparece aqui. Os tribunais vêm decidindo sobre isso e em setembro de 2019, o Superior Tribunal de Justiça não reconhece a união estável de um relacionamento de 2 meses em que o casal só pôde coabitar durante 2 semanas em virtude de falecimento. E olha que eles tinham até data marcada para o noivado e ela foi bem próxima à data do óbito. Mas, segundo a Corte, é necessário um período suficiente para demonstrar a intenção de constituir família. Abre aspas, permitindo que se dividam alegrias, tristezas, que se compartilhem dificuldades e projetos de vida, fecha aspas. E em relação aos impedimentos, né, da união estável e do casamento, eles são os mesmos, do artigo 1521 do Código Civil, né, tal qual, por exemplo, uma união ou um casamento entre 2 irmãos é um impedimento. Também é possível que a união estável seja convertida em casamento, né? Um procedimento próprio, mas o contrário, né? O casamento ser convertido em união estável não é possível, justamente pela diversidade entre os dois. O casamento ele é pautado na formalidade e na publicidade perante a todos, e a união estável ela é pautada na informalidade e na publicidade comunitária, local, devendo, para se opor socialmente a todos, ser reconhecida em cartório de notas e registrada necessariamente em outros cartórios. E é comum ouvirmos que a união estável tem os mesmos direitos do casamento, constitucionalmente sim, mas na prática, na efetivação de direitos pode ser bem diferente. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. No INSS, para você requerer uma pensão por morte, se você é casado, basta apresentar a certidão de casamento como prova. Agora, se você está em união estável com aquela pessoa que faleceu e era contribuinte, você tem que juntar pelo menos 3 documentações aptas a comprovar essa união. Mesmo que você tenha uma sentença de um juiz reconhecendo a união estável, ainda assim o pedido administrativo exige mais 2 outras provas, como conta conjunta, comprovantes de residência no mesmo endereço. E notem, a coabitação não é um requisito essencial nem do casamento, nem da união estável. O casal pode viver em casas distintas, até em municípios diferentes ou países, desde que os requisitos essenciais estejam presentes, né? Essa união, esse casamento vai ser reconhecido pelo direito. Acontece que comumente as pessoas resolvem ir morar junto, já com o intuito de constituir família. Aí sim estão em união estável. Mas vemos agora na quarentena, por exemplo, muitos namorados morando junto. Eles coabitam, podem ter um relacionamento estável, contínuo e público, mas não têm o intuito atual de constituir família. Talvez possam ter um intuito futuro. É imprescindível que os casais deixem esse intuito transparente entre si. O não dito abre margem a expectativas que podem não corresponder com o real e isso pode acabar ferindo emocionalmente e legalmente uma pessoa. Por isso, é importante que vocês cuidem do relacionamento, procurem advogados especializados com a ética colaborativa e que possam auxiliar no planejamento familiar consciente. Por fim, deixo a mensagem que as entidades familiares são diversas e que constitucionalmente todas deveriam ser respeitadas e asseguradas pelo direito e pelo Estado. Existem famílias homoafetivas, famílias recompostas pós-separação, monoparentais de mãe solo, por exemplo, e até famílias multiespécies com seus pets. Só que na prática, na hora de efetivar os direitos, você pode se deparar com operadores do direito conservadores e governos conservadores, cuja interpretação pode desconsiderar outros modos de existir e conviver no mundo que não os ditos tradicionais. O direito também é um terreno de disputa. Iniciar uma família própria é o ato da vida civil mais importante depois do nascimento e da morte. Consulte um profissional da sua confiança para que esse seu planejamento familiar resguarde a autenticidade da sua família. Qualquer dúvida sobre o assunto, estou disponível para esclarecer. Um abraço e até mais!
É legal esse áudio da Rafaela, né? Porque a gente vê o tanto de possibilidade e principalmente o tanto que tudo isso é muito novo, né? 32 anos é nada, né? Então ela fala muito dessa pluralidade aí, das potencialidades, né? Das diversas possibilidades que existem e Sim. vai muito contra do que a gente está conversando aqui. Sim, essas conquistas contemporâneas todas, elas podem assumir diversas formas, né? Inclusive, para além dos diferentes nomes, a gente pode pensar que cada nome também, num aspecto mais subjetivo de cada relação, pode também ganhar diferentes significados, embora a lei consiga definir muito bem o que cada uma dessas coisas são. Uhum. É claro que existem sentidos específicos, né? Se a gente pensar, por exemplo, do que está previsto em lei, mas a gente pode também relativizar o peso dessas cargas sociais, familiares e até históricas que a gente dá para esses nomes, né? Exatamente. Então, tem alguns tabus, né? Assim, existem, pelo menos acho que quando a gente era mais nova, né, tinha até uma coisa de ter um significado para o que hoje os adolescentes chamam de ficar, né? E que hoje, às vezes, eles até inventam uma categoria nova, que é o ficar sério, né? Então, antes do namoro, ainda tem um outro patamar, assim. E como que a gente, na verdade, pode relativizar esses conceitos e não necessariamente olhar para eles como se esse compromisso fosse algo necessariamente ruim. E eterno também, né? Não precisa ser eterno, né? Inclusive, declarar a eternidade, para algumas pessoas, pode ser até visto como um vínculo de prisão, né? Tem muita gente que fala isso, casamento é uma prisão e tal. E para outros, na verdade, isso pode ser a única alternativa possível, né? Uma vez que a diferença que muitas pessoas dão para um relacionamento como um casamento é algo mais sério, né? E aí fica diferente depois que casa e tal. Exatamente. E ao mesmo tempo em que isso tem sim, né, um aspecto mais especial, muitas vezes também as pessoas têm um receio de que essa relação de compromisso seja uma ameaça a toda essa liberdade individual. Tem uma frase de um dos estudos que a gente pesquisou para montar essa pauta, que é: a afinidade nasce de uma escolha e a intenção de mantê-la viva e saudável prevê uma luta diária e não promete sossego à vigilância. A gente muitas vezes comenta com os nossos casais, né, no consultório, como que é importante essa ser uma decisão diária, na verdade, sobre o estar junto. E tem até uma pergunta, né, Amanda, que a gente sempre faz na primeira sessão, que é: por que que dentre milhares e milhares de pessoas que existem no mundo, você escolheu tal pessoa para casar? E por que que cada um escolheu o outro, né? Essa pergunta é muito importante. E a gente vê que muita gente, às vezes, tipo assim, demora para lembrar, porque a gente fala assim, lembra lá atrás qual foi a resposta que deu e tal. E muitas vezes não lembram que isso é uma escolha diária. E muitas vezes até a resposta a essa pergunta pode mudar com o tempo. Inclusive, a comunicação disso é algo que a gente sempre também trabalha. A gente acha que é um aspecto muito importante. Embora também seja desafiador, porque muitas vezes a gente não foi ensinado, né, a tratar dessas questões de sentimentos, de planos, né, de desejos e vontades a dois. A gente acha que é importante que essas renegociações aconteçam. Às vezes a gente faz até rituais, né, de recontratos, já que a Rafaela falou sobre, né, esse momento de conjugalidade também ter esse contrato, a gente também às vezes faz esse contrato simbólico, que é por que eu continuo escolhendo você para estar junto. Exatamente. Bom, vamos então pensar algumas possibilidades com a ajuda de, mais uma vez, vários amigos. A gente agradece de novo aí todo mundo que topou participar. E aí a gente vai ouvir primeiro o relato de uma amiga que é casada atualmente. Sou Carla, esposa do Igor, mãe do Theo. Falando um pouquinho sobre a minha história, né? Eu e o Igor, a gente se casou após estar morando 3 anos juntos. Na verdade, quando a gente foi morar junto, que foi em 2015, a gente tinha a intenção de se casar. Nós éramos noivos, né? E o Igor, ele é do Rio e eu aqui de Brasília, né? E ele veio para cá para servir. Nessa época ele era militar das Forças Armadas. E aí ele veio para cá pela Marinha e morava em apartamento funcional. E aí chegou o momento que saiu o apartamento no nome dele, né? Para ele morar sozinho. E ele veio conversar comigo, né? Assim, a gente já estava namorando há 4 anos, e se eu não queria ir morar com ele e tudo mais.
De início, assim, eu fiquei um pouco resistente, porque não era algo que eu tinha pensado a priori, porque eu não tinha certeza se eu queria morar sozinha antes de me casar, ou algo assim. E ele ficou insistindo, porque ele não via sentido, ele morando sozinho, como ele é do Rio, a família dele toda tá lá. Então, como a gente tinha a intenção de se casar, ele não via por que da gente não começar a morar junto. Depois de muito pensar, eu decidi ir morar com ele e a gente ficou 3 anos morando juntos, como eu falei inicialmente, né? Antes de nos casar. Rituais são importantes para mim, assim, né? Não é pela grandiosidade de uma festa e nada disso, mas assim, é a passagem de um ciclo mesmo, né? O término de um e entrar em outro ciclo. Então eu tinha vontade, né, de fazer esse ritual. Então a gente acabou não se casando, não fez nenhuma união estável, nem nada. A gente ficou morando junto por esses 3 anos sem nos casar e apesar da gente estar morando junto, você vê o tanto que é curioso, né? Assim, por mais que às vezes a gente assim tente sair dos estereótipos, né? Às vezes a gente fica muito presa a alguns papéis, assim. E eu não falava que ele era meu esposo e nem ele falava, é minha esposa antes da gente ter se casado, éramos noivos, apesar de ter uma vida totalmente de casados. Não perdeu o brilho pra gente aquele ritual, mesmo sendo tão depois, assim. É um dia que a gente guarda, assim, com muito carinho. Eu vejo, assim, que não mudou a nossa forma de nos relacionar. A gente continua da mesma forma de antes do papel. Mas a forma como a gente se chama, assim, perante as pessoas mudou. Antes era noiva e agora é esposa, e é muito curioso isso, assim, né? A força de um papel. Não vejo, assim, que a intensidade da vivência, ela é menor por a pessoa não ter casado, sabe? Mas para mim foi importante para passagem do ciclo mesmo. Bom, então a gente ouviu aí, né, no relato da Carla, como que esse ritual foi algo importante para a relação, embora eles já estivessem juntos, né? E é uma forma mesmo de passagem, de marcar uma passagem de uma forma de relacionamento para uma outra, de tornar público algo que antes, né, não tinha nem esse título, assim. Mas a gente sabe que também para muitas pessoas esse ritual em si é uma das coisas que diz que o casamento acontece, principalmente quando a gente está falando de rituais religiosos, né? Mas, de qualquer forma, esse ato formal e solene é uma das coisas que marca o casamento civil, né? Muitas vezes, inclusive, tendo essa documentação sendo necessária. Sim. E essa questão aí do casamento, até a gente vê uma questão de gênero, né? Porque acaba que muitas mulheres, né? A gente vê alguns relatos de muitas mulheres que só são vistas ou até mesmo valorizadas perante a família e outras pessoas, ou até vistas como sujeitos completos só depois que tem um casamento, né? A gente sabe que muitas vezes é assim, mulher bem-sucedida é a mulher que tem uma família, e não necessariamente uma mulher que tem um emprego bom, né? Alguma coisa assim. E aí, por outro lado, muitas vezes para os homens é visto como se tivesse a vida acabado, né? Tanto que a gente até vê nas despedidas de solteiro, para os homens é game over, né? Tipo, então, como se isso fosse visto de uma maneira muito negativa por eles. E às vezes a gente mantém aí alguns ritos também, né? Tipo a despedida de solteiro, quando na contemporaneidade não faz sentido a gente pensar que vai ser uma união civil, né? Um casamento civil que vai dizer que agora a gente não pode mais se ver, não pode sair mais com os amigos. Exatamente, total. Então, quando a gente está falando aí de relacionamento, casamento, seja lá como, né, for, é importante que a gente tenha constantemente essa redefinição de papéis, de funções, das regras, né? A gente diz que essas regras, ela não pode ser rígida, né? Até para que essa relação ela seja mais saudável, seja funcional, é preciso que tenha uma certa mobilidade em relação a elas e principalmente que as regras não sirvam só para um ou só para outro, né? Por isso que tem que ter essa comunicação constante. Muitas vezes, na verdade, o que fazia sentido no início da relação, depois não vai mais fazer sentido, né? Então, é importante também que essa comunicação sirva como uma possibilidade de negociação frequente, né? Quem eu era, não sou mais, quem você era, você não é mais, né? Ou quem eu sou, não quero ser mais. Então, é importante que isso seja uma possibilidade.
E essas regras também, esses rituais, muitas vezes eles não são coisas explícitas, né? Então, às vezes, muitas vezes os casais acabam tendo concepções e compartilhando ideias entre si que tem a ver com coisas que nem mesmo eles sabem. Então, às vezes, chega-se de um jantar e começa a comentar sobre os outros casais, sobre o que está acontecendo. E ali naqueles comentários a gente vai dizendo um para o outro o que a gente admira, o que a gente não quer mais, o que a gente, né, não compartilha. E isso não necessariamente é um recado explícito de que é isso que eu quero para a gente enquanto relação, né? Ou até mesmo alguma coisa que eles leram, ouviram, né? Não necessariamente só numa relação, mas tudo isso que é compartilhado, né? Cria e constrói essas regras do casal, né? É uma forma, na verdade, de reforçar esses próprios valores que o casal vai construindo, né? Bom, e aí quando a gente está falando, então, no casamento como esse significante de compromisso e não como um determinante de compromisso, isso altera a forma como a gente vê esse casamento, que é o que a gente estava falando anteriormente do significado não necessariamente ser negativo. Tem sim compromisso, mas isso também é uma escolha e não algo que é determinante para esse casamento. Sim. Uma outra coisa que a gente observa aí na contemporaneidade é essa vivência da sexualidade, né? E isso também trouxe vários impactos. Agora, não é algo que fica restrito à instituição de casamento, embora para algumas pessoas ainda seja, né? Mas, de uma forma geral, as mulheres também conquistam outro espaço e outras possibilidades de vivenciar essa questão da sexualidade, né? A experiência, a questão da contracepção também influencia, né? Dessa forma que a sexualidade não passa só agora a ser um sinônimo de reprodução e de continuação dessa família. Bom, então aí para a gente continuar conversando, a gente vai ver agora um outro áudio, né, de uma pessoa que vai compartilhar para a gente como que é a sua experiência numa relação de união estável. Oi, gente, meu nome é Luísa Vargas, eu tenho 30 anos e já tem praticamente 10 anos que eu estou na minha relação, né, com o Rodrigo. E durante o namoro a gente terminou 2 vezes e da última vez que a gente voltou, a gente conseguiu analisar e voltar com mais maturidade na nossa relação. E graças a Deus deu tudo muito certo, até porque no início desse ano a gente decidiu por vir morar juntos. E como a gente já se conhecia muito, a gente já tem muito tempo de relação, foi uma das melhores coisas que a gente fez, né, para nós dois. E isso ajudou muito o fato dessa necessidade de não precisar formalizar isso como um casamento, né? A gente fez a união estável no início desse ano, quando viemos morar juntos, mas mais por uma questão de organização mesmo. Mas a gente nunca teve esse sonho de casar, de fazer festa, essas coisas todas, né? Eu valorizo muito mais a relação no dia a dia, a relação de parceria, essa liberdade que a gente tem mesmo de estar junto por querer e não por uma formalização em si. E a gente pensa muito parecido nesse sentido, por isso que a gente decidiu por não formalizar. A gente é muito feliz assim, a gente tem muita liberdade quanto a isso. E isso também colabora com o fato da gente não ver necessidade nesse momento e nem nos próximos de ter um filho, né? Eu nunca tive esse sonho da maternidade. E eu tenho muitas prioridades na frente disso, assim, minha questão profissional, viagem. A gente valoriza muito a questão da viagem, essa liberdade mesmo, do final de semana, do dia a dia. A gente sabe que um filho é uma responsabilidade muito grande, né? A gente já tem 3 cachorros e isso já engloba uma responsabilidade gigante para a nossa vida. Imagina um filho. E junta com essa questão de isso não ser um sonho para mim e nem para ele. Então, a gente acredita muito que a felicidade é assim, da gente conseguir conversar sobre isso, da gente ver que realmente não é uma prioridade nossa. E é isso. Eu penso muito que o fato da relação em si dar certo é quando a gente consegue falar a mesma língua, né? E graças a Deus a gente consegue falar a mesma língua e graças a Deus a gente valoriza muito essa questão. Eu me sinto muito julgada às vezes nesse sentido de, nossa, você não quer ter filho, mas isso é uma coisa muito bem resolvida para mim. De fato, eu não penso nisso, né, ainda, mas por essa questão da prioridade mesmo, de colocar o profissional na frente,
dessa liberdade mesmo de escolha, né, que a gente tem em comum. Bom, então com esse áudio aí da Luísa, a gente até retoma algumas coisas que a Rafaela, né, a advogada, falou sobre essa intenção de constituir família, né, mesmo morando junto, na união estável. E aí até aqui eu paro para pensar um pouco, Amanda, muita gente às vezes acha que constituir família necessariamente é ter filho também, né? E não, até a Rafaela colocou lá no áudio que hoje a gente até tem famílias multiespécies. Eles aí são uma família multiespécie, com 3 cachorros e tudo, né? Então, isso não é um pré-requisito, né? Mas ainda é uma coisa que pesa muito no julgamento que as mulheres têm, mesmo sendo uma opinião totalmente pessoal, né? Do casal, enfim. Sim, e tem essa coisa que ela comenta também sobre a necessidade dessa comunicação ser a coisa mais importante, né, entre eles. E é o que a gente falou, né? Eles mesmos significam como ser liberdade ter essa relação de união estável, né? E não como uma prisão, que para muitas pessoas é. Então, a importância de, mesmo que não se fale a mesma língua, e aí talvez até, né, concretamente, que tem uma possibilidade de disponibilidade de ouvir o outro, de traduzir o que o outro está falando, né? Muito bom. Mas aí, então, vamos agora pensar um pouco como que, então, a gente pensa as diferenças dessa união estável para um casamento civil. Tá, então vamos ouvir agora um áudio de um casal muito amigo aí da gente que passou por essas duas partes, a de união estável e agora estão casados. Aqui é a Daniela e o Vitor. Pra gente existe uma trajetória aí um pouco relativamente longa entre o pedido de casamento e aí posteriormente moramos juntos, fizemos união estável e depois a gente casou no civil, que na verdade foi uma conversão da união civil, da união estável em casamento. Então, pra gente, o casamento civil mesmo foi uma formalidade, porque a gente estava de mudança para fora do país e a gente precisava aplicar para o nosso visto e tudo mais. E antecipamos o nosso casamento, que já estava marcado para acontecer daqui a 6 meses, mas acabamos antecipando, então foi uma coisa meio que às pressas. Em relação ao que mudou, eu acho que como a gente teve uma trajetória entre o período de casamento até a união civil, que demorou mais ou menos um ano e meio, por aí, e eu acho que a união no civil foi quase como um marco, assim, de tipo, você passou por toda essa fase que é de estresse, de você começar a morar junto e tudo mais, e noivar e falar para todo mundo que você vai passar o resto da vida com aquela pessoa e começar a expectativa de organizar casamento e tudo mais. Então, pra gente, o registro civil foi um marco, pra mim, foi um marco nesse sentido, né? Vitor. Eu acho que para mim não teve a mesma experiência que a Daniela, mas eu acho que para mim, uma vez tomada a decisão de pedi-la em casamento, já estava resolvido na minha cabeça que a partir dali estaríamos juntos, independente do casamento ser uma definição no papel, o que seja, mas para mim a decisão já estava tomada. Então, eu acho que existe um marco, para mim, simbólico e tudo mais, mas a decisão já estava tomada, então não teve esse sentimento tão diferente assim, não, para mim. É quase como, para mim, é quase uma confirmação de tudo que a gente estava planejando e tudo mais, e aí acho que dá uma segurança de, tipo, de continuar construindo a vida, assim, acho que é uma confirmação de tudo que a gente estava esperando. Tem alguns autores que até defendem que a ideia do casamento né, muda muito depois que se casa, de fato, né? Porque os parceiros acabam se comprometendo numa história que é comum, né? E acaba que cada um, depois disso, é afetado pelo comportamento do outro. Mas aqui a gente fala que não é nem exatamente o casamento, mas talvez a própria decisão de casar, né? O Vitor até falou aí no áudio que para ele muda em outro momento, né? Esse compromisso, né, e essa ideia. Então, talvez não só pelo casamento, mas a ideia em si.
Uhum. E é muito importante a gente pensar que realmente é quando a gente está dividindo um espaço, né, físico, muitas vezes, e que a forma como eu me comporto vai influenciar muito a forma como você se comporta, né? Muitas vezes, então, o bem-estar do outro também vai depender de como a gente gere isso em conjunto, né? Então, o modo de viver, o modo de gastar dinheiro, as coisas em relação à carreira, os planos, em qual bairro vai morar, às vezes até a cidade, né? Então, realmente muda quando a gente está partilhando isso agora até num espaço físico em comum. E essas decisões, né, Amanda, elas são importantes de serem tomadas juntas, né? Então, é essa que faz a diferença. Antes era só um que poderia tomar essa decisão, mas agora é muito importante que isso seja feito junto, né? E é exatamente nesse compartilhar de casa que também aparecem vários pequenos desafios de dia a dia, né? Em relação à rotina, como a gente falou até no primeiro episódio, né? Mas acho que é importante também a gente pensar que a decisão de morar junto ou de se casar no civil não pode ser vista muitas vezes como a solução de um problema que a relação já tem. Né? Se já tem um problema, a gente tem que resolver esse problema. Do mesmo jeito que também começar uma gestação, né, e iniciar uma gestação também não vai ser a solução, só o fato da gestação em si. Né? Então, assim, quando a gente fala de atualidade, a gente também pensa nesses novos cenários, além da união estável e do casamento civil, que é algo que às vezes alguns autores chamam de namorido, né? Que seria a junção aí do namorado com o marido. E que talvez a grande diferença em relação à união estável é que não tem necessariamente essa intenção de se constituir uma família depois disso. Às vezes são namoros curtos, né? Relativamente curtos em termos de tempo, e que aí tem uma decisão de compartilhar o espaço em comum, porque tem um desejo aí de satisfazer de novo, né? Como a gente falou no início, esse bem-estar individual, que é eu querer estar com você, e daí a gente se junta e começa a partilhar esse espaço comum. Sim, até isso, né, Amanda, que você está falando de que muitas vezes as pessoas optam por casar para resolver um problema e, na verdade, vão enfrentar outro problema, porque a gente já falou antes, né, que casamento é uma mudança e toda mudança gera crise e muitos problemas, né? Então, assim, de fato, não faça isso se você quiser resolver um problema. Mas acho que o importante é a gente ver como que existe uma pluralidade de possibilidades, né? Então, o namorido aí é uma delas, e aí vai depender de cada um mesmo se isso vai ser legal ou não. Nesse cenário, então, de várias possibilidades, a gente vai ouvir mais um áudio falando sobre mais uma possibilidade. Oi, meu nome é Ana Luísa, eu sou advogada, eu tenho 30 anos. A minha experiência foi o seguinte, eu tinha um namorado de muitos anos, eu morava com os meus pais, ele já morava sozinho, a gente terminou e depois de 2 anos a gente voltou. E aí, nesse momento que a gente voltou, eu já estava nesse processo de estar saindo de casa e, coincidentemente, ele também estava saindo do lugar onde ele morava, ia para outro lugar. E aí a gente decidiu morar juntos, né? Aproveitar que os dois estavam nesse mesmo momento. Então, eu saí da casa dos meus pais, já fui direto morar com ele. E a gente quis comemorar com os poucos amigos, assim, a gente fez uma festa mais íntima para poucos amigos. Foi nada, a gente não conversou muito sobre também como seria essa questão, tipo, vai ser um teste, daqui a alguns anos a gente vai casar, né, com todas essas pompas e formalizar isso perante o Estado. Não, a gente falou, não, vamos nessa, vamos morar junto. E acabou que não durou muito. A gente deve ter morado juntos uns 6 meses. Acabou não dando certo por outras questões, mas a minha experiência de morar junto eu não gostei, assim. Eu achei desgastante para a relação. Eu tô num momento de vida bem focado no profissional, né? Eu ainda estou nesse momento, estava naquela época e ainda estou. O que eu reflito sobre esse período é principalmente porque eu sempre quis morar sozinho. Eu sempre tive consciência disso, de querer ter essa experiência sozinha, né? Eu e eu mesma. E eu atropelei isso. Apesar de já ter essa consciência, de alguma forma eu atropelei isso, fui morar com ele. E eu acho que, de certa forma, eu estava sentindo muita falta de ter essa experiência, que talvez eu não poderia ter mais, né? Eu queria ter essa experiência. E eu acho que atropelei muito também por certas normas, né? Que eu acho que nós mulheres, a gente
pega isso muito pra gente. Já que vocês já se conhecem há tanto tempo, vocês têm que morar junto. Depois de tantos anos, a mulher tem que ter um filho, né? Se tem que. E hoje em dia eu questiono muito essas questões. E hoje em dia eu moro sozinha. Eu amo morar sozinha. Já tive a oportunidade de morar com grandes amigas, de morar com irmã, mas eu não quero. Eu realmente não quero. É algo muito importante pra mim. Eu gosto muito. Hoje em dia eu tô namorando outra pessoa. Ele mora na casa dele. E aí, os finais de semana a gente fica juntos. A gente até no início da quarentena chegou a, entre aspas, né, morar juntos. Mas a gente viu que aquilo ia durar muito. E a gente achou melhor cada um voltar para sua rotina, para sua casa. Ele voltou para casa dele. E a gente continuou fazendo como a gente fazia antes, né? De se encontrar mais no final de semana. E hoje em dia eu não tenho a menor vontade de morar com outra pessoa, seja amigos, seja namorado. Eu gosto muito realmente de morar sozinha, ter o meu cantinho. E não sinto a menor necessidade de morar junto. E já até pensei também se eu quiser casar, formalizar isso, né? Eu acho ótimo cada um continuar morando na sua casa. Acho que para mim é a fórmula perfeita para a relação. Interessante nesse áudio, né, como a gente consegue retomar e como ainda é possível que os casais optem por ficar juntos numa mesma casa por algumas questões práticas, né, externas. Então, não foi só a Ana Luísa que comentou, né, a gente ouviu nos outros áudios, aplicação para visto, questões financeiras ou até a distância, né, de cidades aí em relação à família extensa. Tudo isso ainda pode estar sendo argumento, né, ou, enfim, justificativa para os casais se juntarem. Não que isso seja um problema em si, né? Mas que a gente acha que é importante, mesmo sendo por esse motivo, tá claro para os dois, para que se pensem, sempre lembrar que existem novas possibilidades. E outro aspecto também marcante são esses aspectos de gênero, né? Então, o desejo da mulher, né, na contemporaneidade de ter uma casa sozinha, ele está cada vez mais frequente e mais possível. Mesmo assim, ainda a gente sofre os impactos, né, em uma certa pressão social para que a gente talvez saia de casa para ir para o casamento, né? Como você falou anteriormente, às vezes a gente só tem esse lugar quando a gente está numa relação conjugal. Então, como que é isso, né? A gente ousar desafiar essa ordem social, né? Ou até mesmo pensar na possibilidade de um casamento em que as pessoas não morem na mesma casa, né? A gente não conseguiu nenhum exemplo disso, mas a gente... Ou até que não durmam no mesmo quarto e durmam em camas separadas. Exato, então a gente, né, não conseguiu relato sobre isso, mas a gente sabe que às vezes isso passa na cabeça das pessoas e muitas vezes tem uma certa até vergonha, né, de expor isso como se esse desejo de uma certa distância fosse algo que necessariamente seria ruim para a relação. E aí a gente mais uma vez vê essa questão, né, da satisfação individual, né, sendo um tema, e aí a gente tem que saber se a partir do momento que eu tenho minhas aspirações individuais e que eu acho que não é possível abrir mão, né, ou isso ser incomum também junto com outra pessoa, isso vai ter impacto diretamente nessa relação. Então, mais uma vez, o convite aí para os casais pensarem sobre isso, em como fazer uma tentativa de buscar um equilíbrio entre essa satisfação individual e a satisfação do que vocês vão construir enquanto relação a dois. Bom, agora a gente vai falar por último aí de um outro tipo de relacionamento que é bem atual, que é o relacionamento aberto, né? E isso a gente vem vendo, né, que isso está ganhando um espaço cada vez maior aí. Inclusive, a gente merece um episódio só para ele, né, Bia? Com certeza. Bom, como a gente já falou anteriormente, as relações familiares, elas mudam através do tempo, porque tem tudo a ver com o contexto social, histórico, né? E aí, essa é uma transformação dessa era pós-moderna, se a gente puder dizer assim, né? O relacionamento aberto é fruto dessas mudanças. Bom, e o que é esse relacionamento aberto? Embora existam várias possibilidades, porque os acordos entre o casal podem ser diversos, né? Mas é basicamente quando essas duas pessoas acordam entre si que elas vão incluir outras pessoas, né, nesse relacionamento. Muitas vezes há autores que defendem que uma condição para que isso não seja visto como um poliamor
é que não haja aí um envolvimento afetivo com essas outras pessoas que vão estar no relacionamento aberto, né? Que vão, enfim, entrar na relação de alguma forma. Mas se o casal vai compartilhar com o outro, como que são essas outras relações, ou se isso não vai ser compartilhado, se podem ser pessoas conhecidas, se não podem, tudo isso, na verdade, são acordos diversos e vários possíveis, né? Que cada um vai decidir entre si. Agora, um ponto importante disso tudo é que o casal, né, a gente sempre indica não, porque ainda não é tão comum, né, Amanda, ver isso, mas uma coisa que a gente fala é que se o casal vai optar por abrir a relação, que isso seja feito no momento que o casal esteja bem, né, e que não seja para superar alguma dificuldade, algum problema que eles estão enfrentando, porque aí é muito provável que se tenha mais um outro problema do que uma resolução de alguma coisa que não está legal. Exatamente. E é por toda essa complexidade, por esse ser um tema bem polêmico, que a gente continua falando aqui, que também nesse modelo de relação é importante a comunicação entre o casal estar bem afinada, né? Para que não exista uma sensação de traição de um ou do outro, né? Uma sensação de não compartilhar, de não clareza, né? Ou de quebra de lealdade, que acho que até pode ser diferente de traição, né? Então, enfim, acho que se vocês quiserem, tiverem interesse, vale até compartilhar com a gente para que a gente monte um papo mais aprofundado sobre isso. Bom, a gente já até falou algumas questões aqui, mas vamos reforçar um pouco mais essas diferenças de gênero no relacionamento. Bom, então aí é um outro assunto complexo, porque a gente tem que lembrar que a forma como cada um é socializado, né, no papel feminino, na masculinidade, na feminilidade, entendendo isso, como a gente já falou anteriormente, também no plural, como existindo diversas masculinidades e feminilidades, mas isso também vai mudar e vai interferir na forma como eu crio expectativas em relação ao que vai ser esse relacionamento, na forma como eu vou buscar um parceiro, em quais são as coisas que vão ser importantes para mim, no que vai me satisfazer, nas minhas expectativas. Então, embora a gente já tenha falado isso, né, ao longo do episódio, é muito importante a gente lembrar, por exemplo, que muitas vezes, né, como a Bia falou, para os homens o casamento significa aí o game over, né? Então, esse fim, né, de uma vida que antes era satisfatória, muitas vezes faz com que os homens, e isso, embora ainda seja frequente, pode também ser visto como um estereótipo, porque a gente também está mudando. Mas muitas vezes esses homens vão buscar se satisfazer, já que não é na relação, profissionalmente. Então, são aqueles homens que ficam muito tempo no trabalho, ou que investem toda a sua energia mesmo nessa relação com o trabalho e com a vida profissional, ou que até vão buscar relações extraconjugais, né? Que é muito diferente do que a gente estava comentando antes dos relacionamentos abertos. Claro. Tem até algumas pesquisas que mostram aí que para as mulheres, geralmente o casamento é visto como uma instituição amorosa. E para os homens isso é visto como sinônimo de família. E algumas pesquisas também mostram, né, Amanda, como que o casamento pode ser um fator de adoecimento para as mulheres, né? Um fator de risco para adoecimento mental e de proteção para os homens. Parece até meio contraditório em relação a isso que a gente está falando, né? Da instituição amorosa e da família, mas não é. Porque para as mulheres, muitas vezes, existe essa sobrecarga ainda dos cuidados com a casa, com os filhos, enfim, com tudo que é. E para os homens é um fator de proteção a partir do momento que eles continuam sendo cuidados, né? Eu acho que esse vai ser um assunto, inclusive, que a gente vai retomar, né, o aspecto de gênero quando a gente estiver falando sobre divórcio, por exemplo, com base nisso tudo que você falou, né? Mas, de qualquer forma, é importante que a gente volte a falar que essas expectativas todas em relação até às construções de gênero, né, e os papéis que cada um vai desempenhar, eles têm que ser compartilhados com o casal. Isso vai ser mais importante. Em qualquer formato de relação, esse um dos grandes segredos e um dos grandes desafios que a gente enfrenta no consultório, né? As pessoas sabem que tem que se comunicar, mas às vezes não sabem como ou qual é a melhor forma para fazer isso. Uhum. Por isso que é preciso, inclusive, pensar em alguns momentos a psicoterapia até individual, né? Para saber o que se quer negociar, né? O que quer comunicar para outra pessoa, o que é inegociável, enfim, isso também é importante. E nunca abrir mão de olhar o outro enquanto um ser humano e a gente tem empatia e compreensão, não pensando num papel de que ele é uma mulher ou de que ele é um homem e carregando nisso todos esses estereótipos de gênero que a gente carrega, né? E sim olhar para o outro enquanto um ser humano, né? E ser empático em relação aos desejos, né? E ao que a gente também pode dar. E aí, entrando então no terceiro bloco, a gente vai falar como que a pandemia está afetando essas relações conjugais, né? Então, a gente vai colocar mais um áudio aí, só para exemplificar melhor isso. Oi, meu nome é Isabela, eu tenho 26 anos, há pouco mais de 2 anos eu estou em um relacionamento
E desde o início da pandemia, quando o decreto de isolamento social foi efetivado, nós estamos morando juntos. Foi uma decisão orgânica, aconteceu, na verdade. A gente não sentou para ter essa conversa. Eu realmente só fui ficando no apartamento. E hoje em dia a gente convive desde o início da pandemia, mais precisamente desde o dia 23 de março. Ele principalmente, porque ele é músico, ele trabalha no ramo de entretenimento, então ele não trabalha desde então. E eu sou dentista, eu só saio de casa para trabalhar quando tem urgência. Ainda não estou realizando tratamento eletivo, então eu fico muito mais em casa do que trabalhando. A gente faz as atividades todas juntos e, sem sombra de dúvida, o maior benefício que a gente pode ter tirado dessa pandemia, desse período juntos, foi o apoio e o companheirismo um com o outro. Ele, principalmente, por ele não estar trabalhando, por ele estar passando por um momento em que ele tem que remarcar ou até cancelar, né, os eventos. Como ele é o empresário, ele é o dono, fica tudo para ele essa parte, então é muito estressante. E, infelizmente, tem 3 meses, né, que não tem nenhum evento, 3 meses sem trabalho, 3 meses sem retorno financeiro, né? Até nas palavras dele, se não fosse o meu apoio, a minha companhia, ele realmente estaria passando um período muito mais difícil do que já está. E eu digo a mesma coisa, tanto financeiramente quanto a rotina mesmo. A minha carga horária de trabalho era de 8 da manhã até as 7 da noite. E interromper isso me causou muita ansiedade, muito estresse. E com certeza esse é o maior benefício, ter ele do meu lado. Além disso, a gente consegue ter uma convivência muito boa, nosso diálogo melhorou muito, né? A gente consegue agora sentar, conversar melhor, entender um ao outro, entender a rotina, até porque esse é o lado, a parte ruim de estar com uma pessoa que tem uma rotina totalmente diferente da sua, né? O André, meu namorado, é uma pessoa extremamente noturna e eu sou uma pessoa extremamente diurna. Enquanto eu trabalho durante o dia, o trabalho dele inicia geralmente às 10 horas da noite. Então, esse foi o maior problema, vamos dizer assim, que nós achamos nessa convivência. Bom, Bi, esse assunto até a gente é testemunha, né, de como tem sido importante muitas vezes para esses casais ser suporte e apoio um para o outro, como a própria Isabela fala, né, num momento em que a gente está tão carente, né, desse contato físico, desse contato humano. Mas é importante a gente voltar ao que a advogada, né, Rafaela, comentou com a gente sobre a intenção de constituir uma família. Então, muitas vezes, esses formatos de relação que estão se configurando agora na pandemia, de dividir uma casa, né, para passar a quarentena juntos, não vai se transformar naturalmente numa união estável, caso não seja desejo dessas pessoas, né? Uhum. Mas de todo jeito, continua sendo um suporte emocional, às vezes até um suporte financeiro, né? Um para o outro aí nesse momento tão delicado que a gente está vivendo. Então, a gente vai falar aí alguns aspectos importantes para um desenvolvimento saudável dessa conjugalidade, né? Primeiro, é sempre importante dizer que isso independe da escolha formal disso, né? De se fazer isso aí no papel. Uhum. E um outro aspecto que pode ser muito abstrato, mas que é super importante, é essa solidariedade entre as pessoas que formam essa díade, né? Que aí a gente pode falar solidariedade, empatia, uma disponibilidade para ouvir, para compreender, e isso tudo junto com aquela palavrinha que a gente falou várias vezes ao longo desse episódio, que é a comunicação. É muito importante que os dois estejam disponíveis para pensar sobre si, falar sobre si para o outro, e que o outro também esteja disponível para ouvir, né? E que a partir disso, então, possa haver essa troca que vai se transformar em diversas negociações e acordos e muita felicidade, a gente espera. Sim. Um outro ponto aí é a questão do planejamento financeiro. Ainda é visto muito como tabu aí, né? Um assunto na sociedade até, mas a gente sabe que isso é muito importante para essa formação da conjugalidade, né? Muitos casais não conversam sobre isso e acabam enfrentando grandes problemas em relação a isso. Então, aí, para uma relação saudável, é fundamental falar sobre planejamento financeiro.
E a gente estava conversando até entre a gente, né, sobre para quem que esse vídeo serviria. A gente super acha que esse assunto todo faz parte até de pessoas que não têm um relacionamento estável ou que estão numa relação de namoro, mas ainda não conversam, não planejam, né, morar juntos ou se casarem. Porque é importante a gente pensar em tudo isso como uma forma preventiva, inclusive, né? Como que a gente pode antecipar algumas coisas para que já numa relação aí, né, de início de estabilidade, a gente possa construir um caminho bacana. Apesar de ser ainda muito difícil as pessoas pensarem em terapia como tratamento preventivo, né, Amanda? A gente sabe que são assuntos fundamentais agora. Vamos então para o nosso último bloco das dicas culturais de filmes e livros. A gente vai falar de alguns filmes hoje. O primeiro é O Casamento de Ali, um filme de 2018, e o outro é um musical que chama La La Land, de 2016, se eu não me engano. E aí, outros dois filmes que a gente escolheu, chama Minha História, que é um documentário da Michelle Obama, e o outro filme, Sex and the City, que eu não sei exatamente o ano. Bom, e aí as séries que a gente pensou, a primeira se chama Easy, que é uma série da Netflix. E a outra é A Nada Ortodoxa, também da Netflix, né? Isso. E os livros são livros que dessa vez não são tão livros de romance, de literatura, são livros um pouco mais técnicos, mas a linguagem é super acessível e a gente super recomenda para todo mundo que tem interesse nesse assunto. O primeiro deles é do Bauman, que chama Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos. E o outro é do Anthony Giddens, de 92, que chama-se A Transformação da Intimidade, Sexualidade, Amor e Erotismo nas Sociedades Modernas. Todos esses dois são super provocativos, vale a pena. E aí, para finalizar, claro, a gente não pode deixar de mencionar aqui o Instagram da Rafaela Malta, que é a advogada que contribuiu com a gente, que é o @Rafaela, com 2 L's, Malta, ADV. É isso, gente. A gente espera vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchauzinho.